verdinha também, ou seja, custa caro. Achei maravilhosa essa entrevista, esclarecedora, ela tem pontos cores, muito, no mínimo em verdinha. Em real, colorido ali não vai dar, não. Mas aqui, eu achei... Não, colorido da nossa moeda. Colorido, né? Não, mas da nossa moeda aqui, que cada nota é de uma cor, não vai dar, não. Vai ter que ser em verdinha no mínimo. Agora tem o seguinte, a entrevista é esclarecedora, acho que ela tem pontos muito importantes. Eu quero saber se ele... Tá me zoando aqui. Eu quero saber se ele fez um Pix. Ele tá louco pra porque rir. a Dani ficou me zoando, falou, como é que tá a tua conta? Eu falei, cara... Você fez um Pix? Eu vou rir pra chorar, você tá maluco? Tô pedindo doações, no meu caso, final de ano tá chegando aí. Rapaz, tá tudo aumentando. Não, e agora falando sério aqui, Facincani, ela fala em reforços, ela vem com o pé no chão. Eu não sei se ela precisava, mas a torcida do Palmeiras tá querendo ajudar. Ou você tá esbanjando muito, gente, ela é a última pessoa nesse momento que tá precisando de um Pix, né? A situação ali, graças a Deus, pra ela, trabalhou bastante, é confortável, né? Mas não é pra ela, é pro clube. Mas é uma forma de mostrar, enfim, um carinho, sei lá, mostrar uma coisa e passar também um recado para ela, justamente por conta dessa condição de falar, olha, contamos com vocês, estamos juntos para a gente trazer aí bons jogadores, né, jogadores para resolver. Atingir o mundo de verde. Isso é um fato, né? Ontem, quando eu falava, ela não vai medir esforços para contratar de 2 a 3 nomes mais impactantes, que, claro, se não gerar o retorno financeiro num retorno esportivo, que também está atrelado ao retorno financeiro, né? Você ganhando uma competição, você atingindo um objetivo, você vai ganhar, obviamente, premiação, grana e tudo mais. Então, não vai medir esforços. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar nessa faixa de idade em que te permita ter um jogador mais maduro, sem ser jovem, mais maduro. Gostei da... Não, com a outra entonação, essa não, você mudou. Vai de novo. Vai. Jogador mais. É que isso me lembra a diretora da minha escola, irmã de Laza. Meu Deus mais do céu. Maduro, sem ser muito jovem, mas que te traga retorno. Ela falava assim. Então, mas o Cavani, ele não tá nessa conta aí, não. O Cavani não está nessa conta. Se há um sonho de Cavani, ele é o cara para chegar imediato e jogar, resolver. O cara, a nova é minha. Existe interesse, claro que existe, em saber como é que tá, se os números são acessíveis. Óbvio que sim. Quando ela falou que os valores são altíssimos, exorbitantes, é esse nível de jogador que está chegando à mesa dela. Porque o empresário do Cavani, o Gustavo, o irmão dele, já visitou a academia de futebol, já foi brifado, um dia lá, se der, vamos sentar, vamos tomar um café com um pouquinho mais aquele café que é mais caro e não sei o quê. Tem, óbvio que tem. A história do Marcelo está sendo monitorada no Real Madrid. Claro que está. Mas para jogar onde? No meio? Na lateral? Vai ser o Piquerez? Tem interesse. O nome do Arthur da Juventus foi colocado também, quer tentar ver, só que aí tem um Bayern na história, ainda não está muito interessado em deixar a Europa. Todos esses nomes brasileiros, Felipe Coutinho... O negócio, a situação do Arthur, não sei o jogador, né, mas a situação do Arthur está sendo investigada na Itália. Por conta da transferência da Juventus, do Pjanic com o Barcelona. Então, não sei se seria no caso do Arthur agora, por conta da cabeça que pode acontecer, né? Então. Mas, tirando isso, todos esses nomes que estão em Europa, que têm término de contrato no meio do ano, que talvez possam nessa janela... Apontada a mira, né? Claro que sim, claro que sim. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras tem monitorado a situação do Yuri Alberto no Internacional, né? Bom jogador, hein? Em que hoje teve... aqui, só pra colocar. Você tem? Não, calma que o Vitão colocou aqui pra mim. O que o Palmeiras estaria disposto a fazer para trazer o Yuri Alberto? Bota na mesa. O Clube Paulista estaria disposto a pagar 10 milhões de euros, dá quase 65 milhões de reais, e ainda incluir 4 jogadores no negócio com o Internacional. O Vitor Luiz, lateral esquerdo, Kuzevic, o Matheus Fernandes e o Luiz Adriano. Você, tirando o Luiz Adriano, que é um desejo do Internacional e existe uma aproximação já bem grande, para mim, independentemente dessa negociação, ele deve jogar no Internacional, pelo que a situação está caminhando, né? E tem o interesse do Zenit também, né? Não, aí o Yuri Alberto. Então, o Yuri Alberto. Sim, então, a questão, eu tô falando do Luiz Adriano. Não. Esses 3 jogadores são muito mais para encher a linguiça na negociação do que qualquer outra coisa, né? Porque, com todo respeito, o Vitor Luiz não vai mudar a lateral esquerda do Internacional. O Kuzevic, um zagueiro que, ok. E o Matheus Fernandes... com Cuesta, né? E o Matheus Fernandes, até agora, não mostrou nada que veio. Então, o Palmeiras se livra de 3 atletas. O que aconteceu com essa... E aí entra a gestão de carreira, né? O que aconteceu com esse menino, Matheus Fernandes? Ele surgiu no Botafogo com um potencial gigantesco.
gigantesco. Veio para o Palmeiras, não jogou. Foi para o Barcelona, foi vendido para o Barcelona jogou, não jogando. Não jogou. Foi emprestado, eu não sei para onde ele foi emprestado. Não jogou, voltou para o Barcelona falou para ele, obrigado, pode ir embora. E chegou no Palmeiras de novo e não jogou. Sim. Que situação desse jogador? Tem uma situação. Será que o Palmeiras, na primeira passagem, estava maluco? O Barcelona, agora no final, estava maluco? O Palmeiras, agora de novo, estava maluco? Eu acho que é preciso repensar também a expectativa que foi gerada, né? Ou networkings, né? Nessa história porque, toda. Assim, será que por que ele não consegue repetir um desempenho que o Zé falou, muito bom no Botafogo? Aí que você entra. O que aconteceu? Tem gestão de carreira, tem uma... Aí você entende que quebrou o Barcelona uma coisa também, que né? me deixa um pouco inquieto. Tem uma o nosso botafoguense aqui, André Galindo, ele tá mandando uma mensagem falando que nem no Botafogo então, foi isso olha tudo, aí. não. Que futebol foi esse bem jogado no Botafogo? Para justificar um Palmeiras e Barcelona? Porque será que tem uma necessidade? Né? Será que tem uma necessidade? O futebol também tem seus networkings, né, Pedro? Não, toda negociação, ela envolve uma comissão para quem acaba intermediando aquilo ali. Será que tinha uma necessidade dessa sequência um interesse nessa sequência de negociações? Acho que ele se gerou uma expectativa de onde ele podia chegar, né? Quando ele jogou no Botafogo. A projeção. Eu vou te Mas peraí, só para voltar, você não quer falar de Palmeiras? Sim, é a informação do Palmeiras. Você não cobrou outra informação do Palmeiras? É lógico. Então tá bom. O outro alvo do Palmeiras está mais caro do que o Palmeiras esperava dessa vez. Qual é o outro alvo? O Tati Castellanos, jogador de 23 anos, o argentino, que acabou de ser campeão da MLS com o New York. Tá mais caro? Sim. O valor de mercado dele agora, segundo o que o New York espera, é girar em torno de quase 20 de euros, o dobro do Yuri. O Palmeiras, quando fez a primeira abordagem no começo do ano, girava em torno de 7, 8 milhões. Como ele arrebentou, fez 19 gols na temporada, enfim, jogou pra caramba mesmo, se mostrou um jogador até de um nível que talvez esteja para ser testado na Europa, ou então, se voltar à América do Sul, num nível de um clube que vá brigar por algo maior como é o Palmeiras, o valor dele, claro, ganhou um acréscimo significativo. Então, esse sonho que já tinha sido... bateu na trave no começo do ano. O Palmeiras quase fez o aporte, o Gagliotti, não vou recuar porque quero esperar mais um ano para ver se de fato não é só um argentino ali de MLS e de fato se correspondeu a um bom jogador, foi campeão. Então, preço do cara, claro, americano, e com toda a justiça, Grupo City, né? Sim. Subiu o patamar. Então, o Palmeiras observou essas duas frentes. O Yuri por metade do preço mais os 4 caras, dá uma cacetada numa grana de quase 20 milhões no Castellanos, com 23 anos já batendo no limite, né? Porque 23 anos é aquele último ano, né, Zé? O Yuri tá vendo ou jogar chegar para arrebentar, né? ou então você talvez fez um negócio que ficou mais caro, com 25 para 26, o cara já não tem um retorno de Europa. Então, assim, Palmeiras está com 2 análises, tem a terceira frente aí dessa monitoração da história do monitoramento do caso do Cavani. Então, assim, olha só os alvos que o Palmeiras tem trabalhado. Um brasileiro jovem promissor, metade do preço. Um argentino que já acabou de ser campeão de MLS, que está começando a desabrochar para olhar para o futuro europeu, até porque o grupo do time que ele pertence é do Manchester City. E tem um mais veterano. Ô, Pedro Ivo, ele começa a bater muito na mesa quando a gente começa a falar de Palmeiras. Eu fico aqui com o Zé segurando para equilibrar. Fala você um pouquinho para a mesa resistir. E eu quero saber o que você acha. Eu entendo que assim, o Yuri Alberto, pelo menos, é um jogador que está se vendo de perto, né? Sabe do potencial. E levando em conta que ele custa metade do outro jogador então, metade do Castellanos. Depende, ele custa metade em dinheiro, né? Porque os outros 4 jogadores vão junto. Que você abre mão, um bom ponto, então. Quero ouvir vocês. O que vale a pena aí nessa negociação? Ô, Dani, tem uma outra situação. Eu tenho uma dúvida sobre essa gestão de carreira agora do Yuri Alberto, porque eu acho que o Yuri Alberto, ele não é um jogador para fazer uma transferência nacional nesse momento. Ele, para mim, tem potencial para fazer uma transferência atravessando o oceano. O Zenit está interessado. Então, aí eu queria entender exatamente essa gestão de carreira, porque se sair do Inter para ir para o Palmeiras, óbvio que se hoje são clubes completamente distintos no que miram, né? A Leila está falando em ganhar mundial, pintar o mundo de verde, tudo bem. Só que a gente está falando também em atravessar o oceano e o Roberto, para mim, tem potencial de fazer uma entrada intermediária, talvez num Zenit que seja, e depois beliscar uma liga maior. Então, me causa uma certa surpresa vendo o Yuri Alberto ao longo do ano, e seleção, e internacional, os gols que fez. Eu imaginava muito mais uma transferência para o exterior. Agora, é o que eu falei para o Facincani, que indica para onde está apontada a mira. Sim. O Palmeiras está querendo esse tipo de jogador. Agora, eu
Castelhanos... Com todo o discurso de... 36 jogos na temporada, com 31 participações Aonde? em gols. Na MLS. 31 participações em gols. Só pra gente colocar as coisas nos spots certinhos. Exatamente. Então, o que eu acho é o seguinte, com todo o discurso que a Leila fez agora nessa coletiva de mais cedo, apostaria muito mais, talvez sim, no Yuri Alberto, apesar da ponderação da gestão de carreira dele, e aí não é da mira do Palmeiras. Esse menino da MLS, que o Castelhanos, que o Facigani acaba de trazer. Ou vai descartar o Cavani Só de que novo, eu não... né? Já vai descartar o Cavani se você está falando... Chegou a Atuesta Se você está abrindo sua gestão falando em gestão responsável, valorizar meninos, potencial de revenda, eu acho que o Cavani está no outro discurso que não foi utilizado, né? Ele está onde? Está no discurso da Dani. Só. Como é que veio Só a no Atuesta? discurso da Dani. Dani quer porque quer ver o Cavani. Não é no time dela, não é com o bolso dela. Eu também queria. A Atuesta, 23 anos, passagem pela seleção. Foi bem no Los Angeles. Para quem não lembra do Atuesta, 3 anos você revende, pô. O Atuesta, o ano passado, ele participou de toda a campanha do LA, que fez a final. LA. Da LA, né? Do LA. Que isso, quase escapuliu aí. Do LA, que fez a final da Conca Champions. Perdeu pro Tigres. A Atuesta não jogou a final, suspenso. LA. Ele jogava todos os jogos no LAFC. Em todos os jogos que ele participou, o time dele venceu. Isso é porque o Sormani não tá aí. Ele não esteve em 2 jogos. No primeiro jogo contra o Leão na ida, Leão do México, não jogou machucado. E o último jogo, a final, que ele estava suspenso. E o Los Angeles perdeu. Um jogo em que ele tinha capacidade e condição de vencer. Então, assim, além de imagens, claro, a gente não pode se basear por imagens, porque é muito pouco. O DVD geralmente é bonito, né, Zé? Até hoje o seu DVD ficaria lindo, né? Fantástico. Você chutando bola aqui no corredor, tudo. Mas, brincadeiras à parte, me parece um jogador que tem essa nova visão daquilo que o Palmeiras quer. Um cara jovem, já com certa rodagem de 2, 3 anos de futebol, mas que ainda tem esse poder de barganha. Só para deixar a Dani brava, né? Isso aí não tem nada a ver com o Cavani, né? Todo esse perfil aí jovem. Ai, olha, Zé... Ela quer o Cavani aqui. Eu gostaria muito. Leva pra pelada de final. Pelada de final de ano. E aí você vai lá assistir o Cavani, é isso? Vai gritar o nome do Cavani no estádio? Vai fazer... Não, aí também não. Você tá fazendo uma campanha do eu acho bom jogador. Eu tô fazendo campanha, ótimo. Mas você tá fazendo uma campanha gigante de todo mundo. Não, mas eu gostaria muito. Você não faz o Pix pra Leila contratar o Cavani, então? Aí já é demais. É o coração que Olha tá aqui, vai começar a bater na mesa de novo. Ô Zé, escuta aqui, ó, tem mensagem. Não, mas bate mais forte. Eu tô aqui do seu lado, tô sentindo. Não. É pra... O Marcos Gavião, ele manda mensagem assim: Yuri Alberto é um jogador normalíssimo, na minha opinião, e eu raramente erro, modéstia à parte. Eu gostei da segurança. E aí ele fala assim, Leila Pereira falando que o Palmeiras não pode ter dono. Essa foi ótima. Alguém sabe da história do Carlos Vela? Ele foi bem, ele foi bem. Pergunta o Den aqui, do Carlos Vela. No Palmeiras... outro do New York, né? Sim. E o Thiago Barreto fala, o Yuri Alberto é exemplo de jogador promissor, um ótimo jogador. Qual projeto desses que você confia mais? E aí eu vou trazer de volta o elemento que ela fala, tá? Pintar o mundo de verde. Para pintar o mundo de verde é fevereiro. Parece muito tempo, mas é uma negociação que não pode se estender, porque tem adaptação, tem chegada, tem tudo isso. Eu acho que o Yuri Alberto é jogador de Europa. Pô, eu acho que eu não estou concordando com você. Se eu sou empresário, eu primeiro penso em Europa. Até porque o Zenit já deu... Mas então é onde o Palmeiras deveria mirar também. Sim. Eu acho que o Palmeiras precisa contratar um jogador, nesse caso, para solucionar todos os problemas do Palmeiras nesse aspecto. Um jogador de peso, aí eu não sei se... Como a gente está falando, né, do... Como é que é, Facinho? Eu esqueci o nome. Do que você vai dar... Paga 10 e ainda mais 4? É o Yuri. É o do... Castelhanos, isso. Eu não sei se valeria a pena muito por aquilo que ela falou. E o Carlos Vela é outro perfil também. Sim, vamos contratar jogadores jovens para ter um poder de revenda. Você vai pagar 20 milhões no jogador. Qual é a sua revenda? Que revenda é essa, né? Que revenda que é? Você vai pagar 20 milhões de euros. Qual é a revenda? Esse cara tem que fazer mais do que o Hulk fez para ser valorizado, para chegar a um ponto de você pagar 30 milhões, 35 milhões. Só que com 23 anos, eu não sei se ele vai ter essa capacidade. Envolve tudo isso. A adaptação, vem de uma liga que não é tão forte como o futebol brasileiro. Né? Então, eu vejo o Palmeiras trabalhando no silêncio, entendeu? Eu acho que é válido essa questão de colocar os nomes para você sentir no mercado qual é a repercussão, como vai ser, até porque, como ela falou, eu não vou colocar dinheiro à toa, porque custa muito caro e ela sabe disso. Então, eu acho que tá fazendo correto. Não está deixando, não está passando uma falsa imagem para os torcedores do Palmeiras, tá sendo uma pessoa correta.
clara, transparente e mostrando a realidade. Que eu acho que é importante para os torcedores palmeirenses entenderem. Estou aqui para fazer uma mudança. Estou aqui para melhorar, mas não vou fazer loucuras. E ela dá um recado muito claro. E aí já entra aquela coisa que nós sempre falávamos, uma coisa é quando você está fora, Sim. Outra coisa é quando você assume a presidência. O teu discurso muda. Você é a vidraça. O teu discurso muda. Segurar a bronca. E aí você começa a entender como é que funciona. Mas ela sempre foi pés no chão nesse sentido. Apesar do discurso, não, vou te falar uma coisa. Eu gosto assim. Ela, depois do caso Borja, mudou muito a cabeça. Porque o Palmeiras comprou... Então, calma aí. Depois do caso Borja. Então, Barrios, nem sempre foi. O Barrios houve um retorno. O Barrios houve um retorno. O início da era Crefisa não tem nada de pé no chão. Comprem atacado para ver o que dá certo. Vou te falar que assim, a era Crefisa, ela teve muito potencial equivocado com o Alexandre Matos. Então, mas é uma era Crefisa. Sim, sim. É financiado e por isso que o Alexandre Matos não continuou no Palmeiras. Mas não continuou depois, né? Porque até então, uma das condições dela permanecer com o patrocínio no Palmeiras era a permanência do Alexandre. Sim, mas percebeu-se que gastou muito e gastou muito errado. Então foi uma evolução no pensamento, que a gente vê hoje na coletiva. Acertos, mas beleza, mas erros muito graves. Que ela foi entendendo como funciona o futebol e como eu vou chegar na Como você perde dinheiro fácil no futebol, né? Puxa, facinho. Eu tenho mas também um amigo que... O que a Crefisa cresce com o Palmeiras é bom deixar claro. Claro, não é uma brincadeira de maluco aquilo ali. Não. É que é o seguinte, ela entrou com os braços abertos. Sim. E ela foi fechando esses braços à medida que ela foi conhecendo o futebol e entendendo como é o futebol. Exatamente. Porque as pessoas que estão ao redor é um ambiente perigosíssimo. Se deixar, vão te deixar, se você não entender como funciona, eles vão te deixar pelado rapidinho. Deixar sem nada, esse mesmo. Sem nada, rapidinho. Então, assim, ela começou a entender. E quando você chega e bate como presidente, o teu discurso automaticamente tem que mudar. Porque a tua responsabilidade passa a ser diferente. Né? E ainda mais ela tem um conflito aí. Porque ela é a presidente do Palmeiras e ela é investidora do Palmeiras. E ela tem dinheiro a receber do Palmeiras. Tem um conflito. Como é que ela gera essa dívida? Que ela vai administrar e a qualquer momento, se não tiver um momento legal do Palmeiras, ela vai ser questionada. Sim. Você não está investindo por quê? Porque você... Por isso. Investe mais. Não, mas você tem dinheiro lá e não quer. Qual deles? Eu não tenho nenhum. E assim, o Modesto é o Edi Garcia. Não, o que ele fala de negócio de dono de clube? Não, Nazário, Marcos Gavião. Tem várias mensagens aqui em sequência. O que ele falou? Leila falando que o Palmeiras não pode ter dono. Essa foi ótima. Eu tenho que trocar de negociação aqui, hein? Aí, né? Eu vou deixar só o Facincani terminar o Palmeiras, tá? Mas falando em negociação, pelo amor de Deus, claro que não. Falando em negociação, se tá difícil pensar em negociação no Palmeiras, você imagina no São Paulo que tá falando em Douglas Costa, mas acaba o Palmeiras. Fala tô dizendo só que essa história de não ter que ter dono e tal, se você tem uma gestão responsável, se você tem uma gestão transparente, Zé Elias. Teu coração, quando tem uma gestão responsável, uma gestão transparente, se você tem de fato pessoas que estão ali, não para usar o clube de trampolim, mas de fato para lucrar com um projeto muito sério, eu não vejo nenhum problema em você separar o departamento de futebol e deixar ele numa gestão profissional. Nenhum problema. Mas e outra coisa, assim, isso, né? Isso não é profissional hoje. Você não pode ser afasta, de transformar isso não afasta torcedor. O que afasta torcedor é clube que fica, aí você vai entrar no próximo assunto, que fica inventando um monte de estatuto para lá, para cá, de mudança, com gente se perpetuando no poder, incompetente e arrebentando com o clube. E isso afasta torcedor. Não é você ter um dono responsável, um cara que quer... Você pergunta se o seu torcedor do City quer que o dono vá embora. Pergunta se o Abramovich, que está lá há muito tempo no Chelsea, por mais rejeição que ele teve aqui com algumas decisões, principalmente na história da Superliga, mas como ele não voltou rapidinho e deu uma segurada. Pergunta se os caras querem que o Abramovich vá embora. O dono responsável... O cara que sabe o que fazer com o departamento do clube, esse aí não afasta torcedor. Ao contrário. O que o City não ganhou de torcedor no mundo, o Chelsea no período recente, nos últimos 25 anos, United, esses clubes todos eles ganharam sendo dono. Agora, clubes que se perpetuam com política barata, com política desnecessária e com gente incompetente que só está ali chupinhando, como o próximo assunto que você vai falar, esse clube... Está afastando o torcedor da arquibancada. Esse clube afasta. Que só fica ali, meu amigo, querendo... sugando, né, o teu lado.